Olá, bem-vindo ao canal. Chamo-me Sandra Yolanda e hoje vamos falar acerca da minha história de vida e vou falar acerca do meu problema com autoestima. Vou falar do problema que eu tive com a autoestima. Então, mas antes de tudo, queira subscrever a este canal. Se é a primeira vez a me assistir, subscreva, ajuda-me a crescer. E se clica nas notificações também para receber mensagem sempre que eu lançar um novo vídeo. Então, o meu problema com a autoestima eu era uma pessoa que tinha uma baixa, mas baixa autoestima. E isso fez com que eu entrasse em relações que não duravam muito pouco tempo mesmo, muito pouco tempo. As minhas relações não eram boas. Eu só lembro-me de ter tido uma relação que era mesmo uma relação boa, uma relação mesmo que eu posso dizer que estava mesmo dentro de uma relação. Mas além disso, não tive relações duradouras durante muito tempo. Então foi essa a primeira relação que eu tive, e na qual eu perdi a minha virginidade. O primeiro homem que eu tive, essa foi a relação que durou 5 anos e que infelizmente terminou. A relação terminou, acabou. Ele se casou com uma outra pessoa e eu continuei com a minha vida. Então, depois daquela experiência, a minha autoestima baixou bastante. Porque eu me perguntava, mas por que ele me abandonou? Porque eu não era boa o suficiente para ele? Por que ele me abandonou se eu dei meu tudo, entreguei, fiz o meu melhor? Então, isso abalou muito com a minha autoestima e me sentia que não era uma pessoa boa suficiente para conseguir um homem. Eu já me sentia isso, e quando eu entrava numa relação, já via me sentindo pequena, e o que acontece é que quando as pessoas te relacionam com as pessoas, quando tens uma má percepção de si mesma, quando tu dentro de ti carregas uma fraca autoestima, eles o que fazem é que manipulam-te. E eles, como conseguem ver que tu não te valorizas, que tu não se dás valor, porque independente daquela relação ter terminado, a culpa não era a minha, não era a dele. As coisas terminaram porque nem sempre todas as relações dão certo, nem sempre as relações terminam bem, faz parte da vida. Nem por isso que a pessoa deve deixar de se amar, nem por isso que a pessoa deve começar a se sentir que é insuficiente para ter uma relação, que um homem não pode lhe ver como uma esposa, que um homem
não, que ela tem um valor, ela não deve se diminuir o seu valor, mas é o que eu fiz. Eu comecei a me ver como aquela pessoa, porque eu estava desesperada. E naquela altura o que acontecia, conheci alguém, eu me entregava completamente para a pessoa e os erros da outra pessoa, as suas falhas, eu não via. Eu achava que cada pessoa que eu conhecia era o meu príncipe encantado. Eu achava que aquela pessoa era perfeita para mim. Toda pessoa que eu conhecia não analisava, não via as qualidades para determinar que essa pessoa não. Todos eles estavam qualificados nos meus olhos para ser meu namorado ou futuro esposo. Todos eles estavam qualificados. Então, isso acontecia porque eu não me dava o valor, e não sabia escolher, não sabia o desespero em mim, o desespero de querer ter alguém, o desespero de querer estar numa relação. E depois há muitas mulheres que estão mesmo nessa situação desesperada para ter alguém. O desespero é o nosso inimigo. As pessoas não sejam atraídas a ti, não querem te como uma pessoa para estar a longo termo nas suas vidas. E também, se tu não tens pais que falam palavras de amor para ti, se em casa tu não ouves pessoas a falarem bem contigo, a se fazerem sentir amada, tu vais procurar isso fora. E isso é o que acontecia comigo. Eu procurava fora o que eu não sentia em casa. Então, eu era uma pessoa que em casa nunca haviam falado dessa forma. Dar aquele carinho, dar aquele amor. Não porque os meus pais não me amavam, eles me amavam, mas da sua maneira. Eles me amavam, mas existe uma importância de uma criança se sentir aceite, se sentir amada, e não só pelos atos, mas pelas palavras. Muito importante fazer isso. Se tens filhos, eles precisam sentir que são especiais, para quando alguém de fora lhes dizer que eles são especiais, eles não levem isso como uma coisa muito nova para eles de ouvir. Porque o que acontecia é que quando alguém me dizia gosto de ti, me dava aquele amor, aquele carinho, eu, como não estava acostumada a receber aquele tipo de afeto, eu levava aquilo como uma grande novidade. E o que acontecia, eu me entregava completamente àquela pessoa. Então, é muito importante a forma como nós somos criados. Muitas vezes vai afetar os nossos comportamentos como adultos, vai afetar a forma como certas coisas que tu não dás aos seus filhos quando crianças, quando eles crescerem, vão procurar fora. E muitas das vezes há de vir pessoas erradas e elas não vão conseguir identificar que aquela pessoa é uma pessoa errada para elas.
Por quê? Porque elas estão a precisar de ouvir aquelas palavras de carinho, palavras de amor, que não escutam em casa, especialmente quando os pais são separados, quando a casa onde elas vê não existe aquele amor, os pais não estão juntos. Então muitas das vezes a criança é deixado de lado, não demonstram muito carinho para a criança, e isso vai afetar a sua autoestima quando crescer. E isso é o que aconteceu comigo. Quando eu cresci, eu via o homem, todo homem, talvez por falta de meu pai faleceu muito cedo e eu fui criada pela minha mãe e meu padrasto. Mas aquele amor de pai mesmo, de pai e filha, não existia. Não havia aquele amor mesmo de pai e filha. Então acho que isso faltou em mim e afetou a forma como eu via os homens, porque eu via o homem, eu precisava de um homem, uma figura masculina na minha vida, e que me desse aquele carinho, aquela atenção. E eu olhava isso, procurava fora, porque eu não tinha em casa. Tinha aquela figura do meu padrasto, que era era bom, só que não tive aquela proximidade muito forte, não tive aquela proximidade com ele. Então isso também terá afetado a forma pelo qual eu via o homem e escolhia os homens pelos quais eu escolhia, porque muitas das vezes mesmo nós escolhemos com o nosso inconsciente o que nos falta, o que nosso inconsciente sentimos que nos falta. Então é isso, é crescendo mesmo, com o tempo que eu fui descobrir que realmente tinha que trabalhar na minha pessoa, tinha que trabalhar na minha autoestima, tinha que trabalhar nos problemas que eu tinha comigo mesma, com o que eu carregava, e que tinha que curar a ferida ou a criança, que eu tinha que curar a criança em mim para eu ter bons relacionamentos, para eu não entrar nos relacionamentos no desespero, com atitude de desespero. Então foi assim que eu aprendi a ter amor a mim mesma, a amar a mim mesma e a me colocar em primeiro lugar. Então a baixa autoestima muitas vezes tem mesmo isso sai de problemas que podem vir mesmo da nossa fundação, da nossa família, etc. Então é importante trabalhar contigo, se conhecer melhor, procurar saber por que fazes o que fazes, por que se metes, porque és traído a um certo tipo de homens tóxicos, porque és atraído a esse tipo de homens. Então muitas das vezes temos que nos curar para nós nos tornarmos a nossa melhor versão e estar preparadas ou prontas para ter relacionamentos saudáveis. É isso que tenho hoje. Nos veremos no próximo vídeo. Tchau!